recorta. Recortar é a mesma coisa que mover. Você está retirando de um local e colocando em outro. Então, não tem a mesma função de copiar. Letra B. Através da ferramenta Windows Explorer, o modo de exibição do tipo lista mostra o nome, o tamanho e a data de criação de cada arquivo. Está errado, porque no Windows Explorer nós podemos exibir o conteúdo de uma pasta de várias formas. E uma delas é o modo lista. Só que o modo lista não exibe nome, tamanho e data do arquivo, e sim apenas o nome dos arquivos. O modo de exibição que exibe detalhes se chama detalhes. Modo de exibição detalhes, onde mostra o ícone, o nome do arquivo, o tamanho e a data da criação do arquivo. Letra C. Para excluir um arquivo definitivamente, sem que ele seja enviado para a lixeira, basta clicar sobre o mesmo, com o botão direito do mouse, manter pressionada a tecla Shift e clicar em excluir. Correto? Como nós vimos nas questões anteriores. Nós vimos que a tecla Shift, combinada com a ação de excluir o arquivo, permite apagá-lo definitivamente sem levá-lo para a lixeira. Então, a resposta é letra C. Vejamos por que as outras duas estão erradas. D. Editar, copiar e editar, recortar tem a mesma função de mover o texto de um local para outro. Como alternativa A, fizeram um trocadilho. Editar, copiar, simplesmente copia, e editar, recortar, move. Então, não possuem a mesma função. Um copia e o outro move. Nós aprendemos que editar, copiar pode ser utilizado pelo teclado através do Ctrl+C e editar, recortar através das teclas Ctrl+X. E a alternativa é impossível salvar um arquivo com 1 MB em um disquete de 3,5 de polegadas, pois a capacidade dessa mídia é inferior a 700 KB. Então, nós vimos na aula de hardware que a capacidade de um disquete é de 1,44 MB. Se o arquivo possui 1 MB, com certeza ele irá caber dentro desse disquete. Então, está errado por causa disso aí, que diz que é inferior a 700 KB. Questão 7. Correios do Maranhão. O painel de controle do Windows tem como objetivo principal: alternativa A, controlar a agenda de compromissos. Alternativa B, personalizar as configurações do computador. Alternativa C, organizar os e-mails por assunto e remetente. E alternativa D, gerenciar e organizar pastas e arquivos. Nós aprendemos durante a aula que o componente painel de controle é o local que o usuário utiliza para organizar, configurar as propriedades dos programas e como o computador irá trabalhar, ou seja, o seu ambiente de trabalho. Então, de todas as alternativas presentes, a que se encontra enquadrada nessa questão é a letra B. Então, resposta é B de bola. Questão 8. Petrobras. No sistema operacional Microsoft Windows, assim como em programas do pacote Microsoft Office, o efeito da combinação de teclas Ctrl+Z, tecla Ctrl combinada com a tecla Z, quando disponível ao usuário no programa em uso, é copiar, colar, desfazer, localizar ou repetir. Então, vimos também na aula que, para se copiar, nós utilizamos as teclas Ctrl+C. Para colar, Ctrl+V. Para desfazer uma ação, Ctrl+Z, que é a verdadeira. Para localizar informações, utilizamos o F3 no Windows. No caso do Word, é o Ctrl+L, mas no Windows, o F3. E para repetir, Ctrl+R. Então, resposta, letra C. Questão 9.
Prefeitura de São Luís, sobre teclas de atalho do Windows, constitui itens verdadeiros. Primeiro item, Ctrl X é igual a recortar. Verdade. Ctrl V é igual a desfazer. Falso. Ctrl V, cola. Ctrl mais Z é igual a colar. Falso. Ctrl Z, desfaz uma ação. Item 4, Shift mais del exclui um item permanentemente. Correto. Ctrl mais A seleciona tudo. Também está correto. Questão 10. Prefeitura de São Luís, ainda sobre teclas de atalho do Windows, constitui itens verdadeiros. Item 1. Ctrl mais F4 fecha o item ativo ou sai do programa ativo. Errado. Seria, no caso, Alt mais F4. Ctrl F4 fecha documento. Item 2. Alt mais F4 fecha o documento ativo. Errado. Alt F4, como vimos, vai fechar programa. O que fecha documento é o Ctrl F4. Item 3. Tecla F5 atualiza a janela ativa. Correto. Item 4. Alt mais Tab alterna entre itens abertos. Correto. Item 5. Alt mais ESC exibe o menu iniciar. Errado. Para exibir o menu iniciar, do botão iniciar, pressiona Ctrl mais ESC. Alt ESC alterna também entre os programas abertos, seguindo a ordem de abertura deles. Olá! Nesse terceiro módulo, nós iremos falar sobre redes de computadores. Nós iremos aprender conceitos de redes, classificação quanto às redes, abrangência, tipos de redes que existem, topologia, estruturas, como elas são montadas, equipamentos utilizados em uma rede e tipos de cabeamento. E no final, nós iremos também resolver algumas questões de provas. Vamos lá. Redes. Conceito. É uma estrutura física e lógica que permite a conexão entre vários computadores com a finalidade de trocarem informações entre si. Percebemos no conceito que não é apenas formada por uma estrutura física, mas sim física e lógica. Física se refere a todo aparato material, palpável, e lógica, todo aparato de software, programas e arquivos. Classificação das redes. Rede LAN, uma rede de computadores de extensão pequena, aproximadamente 1 km. Rede MAN, ou rede metropolitana, uma rede de computadores de extensão média, aproximadamente 10 km de extensão. E rede WAN, rede extensa, uma rede de computadores sem limitação geográfica. Exemplo, internet. Meios físicos de transmissão. Cabo de par trançado. Consiste em pares de fios trançados entre si para evitar o ruído. Utilizam o conector RJ45 e possuem abrangência de 100 metros. Existem dois tipos de cabo de par trançado. O UTP, que é o não blindado, este da primeira imagem, e o STP, o cabo de par trançado blindado. Aqui é a blindagem dele. E esta imagem representa o conector RJ45 utilizado nesse tipo de cabo. Cabo coaxial, formado por um condutor metálico central. Utilizam atualmente conector BNC ou
AUI e possuem abrangência de 185 e 500 metros, respectivamente. Aqui nós temos exemplos do cabo coaxial fino e o cabo coaxial grosso, que são os tipos que existem no mercado. Fibra óptica, formado por um núcleo de vidro que transmite luz ao invés de sinais elétricos. Geralmente utiliza um conector SC. Outros exemplos, aqui o filamento de vidro que forma a base, o núcleo do cabo de fibra óptica. Então, transmite luz ao invés de sinais elétricos. Ondas eletromagnéticas, forma de transmissão que não utiliza fios. Pode ser por radiofrequência, RF, ou infravermelho, IR. Como existe as internets a rádio, Bluetooth, que permite a conexão de aparelhos entre si a curta distância, sem fio, e controle remoto, que utiliza o infravermelho. Topologias de rede são os esquemas que definem a forma de conexão e o funcionamento das redes. Então, a topologia vai definir a forma que a rede irá se apresentar e como irá trabalhar. Existem 3 topologias utilizadas no mercado. Vamos estudar agora. Topologia barra, também chamada de topologia linear ou barramento. Características. Todos os computadores compartilham o meio de transmissão, ou seja, estão ligados simultaneamente ao mesmo meio. A rede funciona por difusão, ou seja, o dado enviado chega a todos os computadores, contudo, é descartada para aquele que não possui o endereço de destino. E outra característica, se uma estação ou terminal falhar, a rede não falhará. É uma característica forte. Olha, um exemplo da topologia barra, onde nós temos vários computadores ligados através de um único cabo. Topologia em anel. Características. Todos os computadores são ligados um ao outro diretamente, formando um caminho fechado. Se um computador falhar, toda a rede estará sujeita a falhar, porque as placas de rede funcionam como repetidores do sinal. Exemplo de uma rede anel, onde nós temos aqui uma transmissão que pode ser unidirecional ou bidirecional, mas sempre onde um computador depende do outro computador. Se um determinado computador falha, os demais também irão falhar, porque eles formam uma corrente. E, finalmente, topologia em estrela. Características. Os computadores estão ligados através de um equipamento concentrador dos cabos, que é chamado de núcleo da rede. Admite trabalhar por difusão, embora não seja a melhor opção. Uma falha em uma estação não afeta o funcionamento da rede, apenas se o núcleo falhar. Então, um exemplo de topologia em estrela, utilizam aqui o núcleo, que é um concentrador, que irá enviar sinais para os demais computadores da rede. Se um computador falha, a rede não falha, apenas o computador
falhado. Arquiteturas de rede. Conceito são os conjuntos de conceitos e definições a respeito das redes de computadores. As arquiteturas são padronizadas por empresas junto às comunidades científicas, como essas comunidades aqui. As arquiteturas de rede locais mais usadas são Ethernet, cuja simbologia é IE 802.3. Em concurso, ou eles colocam Ethernet ou eles colocam sua terminologia. Token Ring, IE 802.5. FDDI, que não possui a terminologia, e o Wi-Fi, IE 802.11. Iremos ver cada uma delas em detalhes. Primeiro, tecnologia Ethernet, IE 802.3. Característica: consiste em ligar computadores em uma topologia lógica, permitindo o acesso de todos eles ao meio de transmissão. Utiliza como padrão o protocolo CSMA/CD para detectar colisões. Isto quer dizer que essa topologia é utilizada no modo de cabeamento, utiliza cabos e utiliza este protocolo CSMA/CD. O protocolo vai criar regras, é um programinha que irá criar regras para transmissão e recepção de dados. Então, o protocolo CSMA/CD irá escutar a rede e verificar se pode ou não transmitir os dados. Se houver colisão de dados entre duas máquinas, ele irá aleatoriamente sortear uma delas para que elas possam novamente enviar os dados, uma de cada vez. Padrões e características. 10 base 2, cabo coaxial fino com velocidade de 10 megabits por segundo. 10 base 5, utiliza cabo coaxial grosso, com velocidade também de 10 megabits por segundo. E 10 base T, cabo de par trançado, com velocidade de 10, 100 e 1000 megabits por segundo. E, finalmente, o 10 base F, que utiliza cabo de fibra óptica, com velocidade de 1000 megabits por segundo. Podemos perceber que o primeiro números geralmente está relacionado à velocidade de transmissão. E o último caractere representa o tipo de cabo. O 2 é o fino, o 5 é o grosso, o T representa par trançado e o F de fibra óptica. Token Ring, IE 802.5. Características: consiste em ligar computadores em uma topologia anel lógica, mas fisicamente em estrela. Portanto, utiliza um hub ou concentrador, porém um concentrador inteligente para detectar falhas nas estações. Utiliza cabos de par trançado e sua velocidade máxima é de 16 megabits por segundo. FDDI, interface de dados para distribuição em fibra, consiste em ligar computadores em uma topologia anel lógica. Logicamente, ela se encontra em anel, mas fisicamente em estrela. Portanto, utiliza um hub FDDI que detecta